Como é bom quando a gente vai descobrindo novidades que trazem um bem enorme para a vida da gente. Boa noite a você que está em casa acompanhando a Canção Nova. Estamos ao vivo no Além da Notícia, hoje aqui com a doutora Janice Cavalcante. Ela é quiropraxista. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez este termo e conhecendo também esta prática medicinal. Doutora Janice, quais casos chegam no seu consultório para que a senhora ajude, a senhora trate? A maior parte das queixas são dores, dores nas costas, dores na coluna e dificuldades de caminhar, virar o pescoço. Isso é uma coisa muito comum no consultório, né? São pessoas que já procuraram todos os tipos de tratamento e descobrem que a quiropraxia trata da parte que protege o sistema na questão mecânica, né? Nem entende que é um pinçamento de nervo, nem nada, né? Eles acabam buscando uma solução porque verificam que tentar fazer um movimento, ele sente dor. Então, ele precisa de um restaurador, né? E acabam ouvindo, ou vizinho que comenta. Normalmente são pacientes, ou hoje em dia muito é a internet. No passado, quando não existia quiropraxia, as pessoas que tinham esse problema buscavam que tipo de profissional? Não sei, Ronaldo. Acho que era medicamento. Ortopedistas em geral, não é? Isso, ortopedista. E aí que está. A diferença aqui com o ortopedista, o tratamento é diferente de um tratamento com a quiropraxia, não é? Com certeza, né? O que é mais comum? Você ir a um médico e ele te passar exames, porque vai aliviar a pessoa, estou sendo examinado, né? E medicamentos, que era a solução. E o encaminhamento para fisioterapia. Para fisioterapia ou cirurgia, dependendo do caso grave. Exato. Né? A quiropraxia, ela não trabalha com nada disto. A quiropraxia, ela vai buscar detectar a interferência que está deixando o corpo doente. Então, não é o quiropraxista que faz, e sim a inteligência do nosso corpo em se restaurar. Que é a questão, quando você se corta, o seu próprio corpo se restaura. Então, quando há alguma interferência, está sentindo dor, é isso que o quiropraxista vai investigar, né? Se é um mau posicionamento ou uma perda de mobilidade articular que não permite que o sistema nervoso faça a sua comunicação com todo o corpo, né? E é daí que o quiropraxista ele vai mexer na potencialidade do nosso corpo sobreviver. Isto é, ele não atua somente no sintoma, que já é a dor, que já é o mal-estar. A quiropraxia, ela vai lá na origem, é isto? Isso. Na origem do problema. Correto. Você não precisa ter dor para você procurar um quiropraxista. Então, ele quando a maior parte das pessoas procuram no nosso consultório é por desconhecimento da profissão e acabam chegando no momento de tratamento da dor. Eu vou fazer o seguinte, você que está aí participando do nosso programa agora, você já deve ter visto o nosso telefone aí aparecer, é o número de WhatsApp, você pode escrever a sua pergunta, a sua questão toda, que nós vamos trazer aqui para a doutora Janice. Olha só, algumas questões já chegam aqui. Sofro de dor na lombar há 5 anos, esse tratamento cura? Me chamo Eduardo de Maricá, no Rio de Janeiro. Doutora Janice. É muito interessante essa pergunta, porque nós trouxemos um vídeo, né, que mostra um dos maiores fatores, o que acontece, né, no mais comum da sociedade, né, que é... É isso aí? É esse vídeo, né? Então, nós temos, com o passar das horas, né, a nossa coluna ela acaba sendo abandonada, né? Uhum. Inicia-se as dores, né? E a partir disso, o nosso disco ele acaba sendo sobrecarregado. Né? Pode ocasionar... É aquilo ali que provoca dor na gente, né? Isso, pode ocasionar... Então, é uma desidratação do disco, uma aproximação do corpo vertebral, pinçando o nervo, estrangulando. Uhum. Muitas pessoas não sentem ou sentem pernas cansadas, mas não fazem nada. Passam anos, como o telespectador falou, 5 anos, né? Depois que chega, como chega no nosso consultório com as dores, né? Que a gente vai procurar checar. Ou, muitas vezes, vai fazer um movimento errado e acaba travando a coluna. Né? Então, veja só, como eu falei, né? Então, tudo passa da coluna vertebral e vai irrigar o nosso corpo. O pescoço é o que é responsável maior pelos membros superiores, pelos braços, pelas mãos, né? A questão da dor de cabeça, então, um ponto, a coluna torácica, né?
Quando a gente tem a má postura também, ela sobrecarrega, muitas vezes levam dores para os ombros, as tensões nos ombros, até mesmo cabeça. Doutor, eu estou impressionado, é que eu jamais poderia imaginar que problemas de coluna, no corpo, levassem a uma dor de cabeça, levassem a enxaquecas. E a senhora está nos trazendo aqui algo extremamente revelador também. As muitas dores de cabeça e enxaquecas que muitos de nós podemos sentir, talvez a causa esteja justamente da nossa coluna vertebral. Isso. Por isso que a quiropraxia ela é tão antiga, né? Ela é de 1895. A medicina ela não era tão avançada na questão de medicamentos, né? Então, um estudioso, ele já desconfiava, ele era muito curioso em saber como que o nosso corpo funciona, né? Então, ele já desconfiava de que aquela estrutura óssea era responsável por alguma coisa que estava interligada à saúde. Olha, né? a senhora já respondeu a pergunta aqui do Edivaldo, lá de Sobral, no Ceará, que está nos acompanhando. Tudo bem, Edivaldo? Ele perguntando aqui, a quiropraxia é recém-descoberta? Não, 95. Pois é. Eu sou Arthur, moro em Osasco, minha coluna estrala com muita facilidade. O que seria isso? Faz mal? Existe a sobrecarga, é uma pressão que ocorre sobre a coluna vertebral, então nós temos a lubrificação. Então, se você for imaginar quando estamos sentados naquelas poltronas de couro e a nossa pele, ela soa, né? E quando você quer descolar do sofá, você levanta a perna e ele faz um barulho, né, de um vácuo que acontece. Então, muitas pessoas têm a má postura ou um vício de querer se instalar. Só que em volta da nossa articulação temos ligamentos. Com o passar dos anos, né, você cria uma frouxidão ligamentar e é muito comum também acontecer isso no consultório. As pessoas, eu conseguia me instalar e hoje eu não consigo, porque passaram muitos anos, né, o disco desidratou pela uma questão de uma manutenção errada ou falta de manutenção na coluna. Então, não é legal se instalar. E se está se instalando é porque a coluna está pedindo que você fortaleça os músculos para não sobrecarregar o peso sobre ela. Eu vou trazer uma pergunta aqui agora, doutora, do Antônio, de 57 anos. Para nós, a gente está muito acostumado com problemas graves, a gente pensa logo na cirurgia. A pergunta do Antônio é essa aqui. Tenho bico de papagaio e um desgaste numa vértebra torácica. Tem cirurgia para isto? E eu já digo, Antônio, quiropraxista não trabalha com cirurgia. Mas tem jeito para ele, doutora? É necessário saber o que está acontecendo, né? A quiropraxia ela não vai retirar os bicos de papagaio, porque os bicos de papagaio estão sinalizando aonde que ele não cuidou. Né? Aquela postura, aquele ponto que mostrou sobre a torácica e a irradiação da tensão nos ombros e tudo mais, é pela falta de postura, né? Uma fraqueza muscular. A quiropraxia ela pode potencializar a restauração do corpo, devolvendo a biomecânica do corpo e mantendo o disco e os nervos sem interferência dessa degeneração que ocorreu. Então, e esse tratamento da quiropraxia pode dispensar a cirurgia? Sim, muitas vezes sim, porque o que a gente busca é uma qualidade de vida, né? Então, quando você tira essa interferência, né, as dores elas começam a sumir, apesar do quiropraxista ele não focar apenas em dor, né, e sim nessa potencialidade do nosso corpo. Então, quando a pessoa começa a devolver a mobilidade, tirar a sobrecarga que está gerando essa artrose, esse bico de papagaio sobre a coluna, ele se ausenta de dor. Né? Então, vai ser orientado a procurar também fortalecer os músculos e tudo mais com a ajuda dos ajustamentos da coluna vertebral. Tudo bem. Olha, tem mais alguém aqui. Sou Ronaldo, moro na Paraíba, cidade de Souza. Puxa, mas que belo nome você tem, viu, Ronaldo? Gostaria de saber se a falta da prática do exercício físico contínuo e regular pode resultar no agravamento desse mal. Quais os meios seguros e práticos para um tratamento de quem sofre com dores na coluna? Tá. Foi importante ele perguntar sobre os meios seguros, né? A quiropraxia é uma graduação. No Brasil, ela é muito nova, apesar de que eu já falei que ela nasceu em 1895.
Qual a segurança? Onde é que ela é mais forte no mundo, doutor? Onde ela Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Canadá, onde a quiropraxia ela é muito famosa. E no Brasil ela está agora chegando forte, né? Isso. Então, a segurança dele é saber a graduação. É uma graduação, Ronaldo. São 5 anos de faculdade. No Brasil só tem 2 universidades com o curso de quiropraxia. Então, a questão é saber se a pessoa realmente é graduada. Não existe especialização. Então, quem está fiscalizado são as universidades que foram reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura. Onde são essas universidades hoje no Em Brasil? São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi, e no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale. Muito bem. A pergunta dele aqui, doutora, gostaria de saber se a falta da prática do exercício físico contínuo e regular pode resultar no agravamento de dores de coluna. Sim, são 3, eu sempre oriento, né? A nossa coluna ela precisa de movimento. Sem o movimento, ela acaba compactando, segurando, desidratando, porque ela necessita de movimento. Então, a atividade física, alongamentos, né? Então, quem não gosta de correr, pode fazer... ela precisa se movimentar, espreguiçar, né? Alongar, beber bastante água, né? O que você acabou de fazer. Então... Doutor, vamos alertar o pessoal também, né? Que eu já fui alertado pela doutora Janice, aquele cafezinho que a gente gosta demais tem que diminuir quem tem problemas de coluna, né, doutora? Isso, porque você acelera o sistema neurológico, né? Então você aumenta uma tensão. Quando estamos desajustados, você potencializa esse estímulo de uma interferência do sistema neurológico. Então o café, né, ele potencializa o incômodo. É bom para os quiropraxistas, né? Quando o paciente bebe muito café, porque ele vai mais rapidamente procurar os cuidados de um quiropraxista. Tá aí, então você já sabe, evita o café para conservar a saúde. Doutora, vamos ouvir aqui o depoimento do Fabrício. O Fabrício, a senhora o conhece, não é? Sim. Então nós vamos escutar o que ele vai dizer agora dos benefícios da quiropraxia na vida dele. Eu tive alguns problemas nos meus ombros, onde um deles, por meio de exame, de imagens que o médico pediu, foi detectado uma ruptura parcial no labro, onde isso começou a afetar os meus movimentos. Eu não conseguia levantar o braço, tudo por conta dessa ruptura no ombro. O médico me disse que a única opção que eu tinha seria por meio da cirurgia para melhorar esse problema. Eu cheguei um certo dia, eu indo para o trabalho, caminhando normalmente, eu sentia que meu ombro estava saindo do lugar, e nesse dia eu resolvi buscar um outro médico para começar a marcar a cirurgia. Só que conversando com o médico deu uma certa preocupação sobre a cirurgia e tal, e foi quando uma amiga me indicou e falou assim, procura a quiropraxia, talvez ela possa te ajudar. Já me ajudou com alguns problemas que eu tive, e talvez possa te ajudar um pouco, possa aliviar sua dor um pouco. Fazendo a quiropraxia, eu fui começando a conviver com a dor no início, com o passar do tempo, essa dor foi sumindo. Hoje em dia eu faço qualquer atividade, faço malhação na academia, e as dores de fato no ombro sumiram. Doutora, a senhora que tratou o Fabrício. Sim. Como é que foi essa evolução da melhora dele? Ele estava muito preocupado, né? Não estava mais seguro em fazer a cirurgia, né? E eu pedi, ele falou, vamos, né, dar uma chance ao teu corpo. Isso, a questão de ruptura é muito comum, as pessoas terem uma ruptura de músculo, de tendões, né? E muitas vezes não ter o sucesso por não ser a causa, né? E então começamos a fazer o tratamento da coluna vertebral, né? E uma das coisas, a questão do trabalho dele é como a gente viu no vídeo, de ficar sentado muitas horas em frente a um computador, né? Então havia muitas vértebras interferindo nessa comunicação e aumentando a tensão muscular. Quando ele fazia o movimento dos ombros, interferia naquela ruptura. Então, muitas vezes a gente descobre coisas que não necessariamente foram quem originou as dores, né? Que isso que é comum. As pessoas fazerem cirurgias, também perguntar se a quiropraxia pode ajudar, pois a cirurgia não deu certo. Como muitas vezes a gente consegue evitar que o paciente faça uma cirurgia, porque ele está mexendo na origem da dor. O quiropraxista vai pesquisar exatamente isso.
a origem da dor. E eu vou fazer o seguinte, Uni, por favor, prepara para a gente aí, mostra o toque, como que a doutora Janice trabalha, o toque com o paciente quando ele está ali, tem como a gente ver, olha aí, olha, doutor, aí já é o ajuste, né, da coluna. A gente pesquisa, né, checa o que está acontecendo, né? Então a principal terapia do quiropraxista é a manipulação articular, o reposicionamento, né, onde precisamos ser um pouco mais rápido. Olha, até assusta, doutora, aí, esse trancozinho aí, olha. Não é? Olha, assusta. Mas como explicar esse... Isso. É um movimento rápido, de baixa amplitude e alta velocidade. Tem que ser mais rápido que a contratura muscular do paciente. Né? Então, é um movimento bem curto. O mau posicionamento, eu até tenho como mostrar, talvez, nas câmeras, o posicionamento da vértebra, né? Então é uma coisa muito sutil que ele faz o movimento. Quando ele perde essa mobilidade, é isso aqui que o quiropraxista vai mexer. Então ele precisa ser um pouquinho mais rápido que a velocidade da contratura, o susto do paciente. Então nós trabalhamos com uma coisa bem sutil, apesar de parecer uma coisa brusca, né? Ela é muito sutil, ela é leve, né? Ela é rápida. E é tão leve que até criança, quando sente aquele, ela brinca, ela ri. Tem até, olha aí, demonstrações com crianças, gente, olha só. Olha o quiropraxista agora com a criança. Vamos ver a criança, olha a reação dela. Porque o bem-estar que o paciente sente. Ela ri depois para sentir-se bem, é isso? Isso. Nós até brincamos que potencializamos a energia das crianças, né? Com o ajustamento, eles ficam muito mais espertos, né? Se sentem leve. Se houvesse qualquer susto, olha, logo depois... O sorriso, porque é a sensação de bem-estar que provoca no corpo logo em seguida, né? Isso, a gente não tem nenhuma imagem com bebês, mas os bebês também reagem muito bem. Não há contraindicação à quiropraxia? Existe contraindicação, né, em questão de... O quiropraxista, ele vai se aprofundar na questão de exames de imagem, né? Então a universidade, ela busca esse conhecimento porque pode haver alguma interferência anatômica, né? Então, para isso, o que é contraindicado? Quanto mais seguro você estiver, né, saber a formação do profissional em que você busca, porque ele vai saber se ele pode ou não pode ajustar, né, fazer um movimento. Por mais sutil que ele seja, ele pode ter uma má formação anatômica. É o que a gente protege, é o que a gente trabalha em cima de quem protege o sistema. Se a casca tiver algum defeito, você pode lesionar um nervo ou a comunicação do teu cérebro com o corpo. Então, é uma questão de você se preocupar quem é o profissional. Se esse profissional realmente passou 5 anos estudando. O último ano da nossa faculdade são 1000 horas de estágio, onde você está sendo supervisionada e pacientes procuram a universidade para serem tratados por esses futuros quiropraxistas, né? Então, é dedicado. A dedicação é essa do nosso estudo. Muito bem, olha, muita gente fazendo perguntas aqui. No próximo bloco a doutora Janice vai continuar respondendo, como por exemplo, reeducação postural, a quiropraxia ensina, claro que ensina. Vai falar sobre fibromialgia, a quiropraxia ajuda, ela que vai responder daqui a pouquinho. Um intervalo brevíssimo e a gente volta já já na sequência do programa.